Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Muito bom. Deus abençoe. Aleluia. Amados irmãos, é uma manhã oportuna, aonde gozamos de privilégio da parte do Criador, em poder estar em um ambiente de sala de aula, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para estudarmos e aprendermos acerca das coisas de Deus, acerca daquilo que Deus desenvolveu em seu coração, através de seu beneplácito para o ser humano. Nesta feita, nós estamos na lição de número 6, que traz o título Apocalipse, o livro do trono. É um dia especial, estamos no Dia das Mães, e eu quero deixar aqui registrado a todas as mães. Sejam abençoadas, sejam visitadas por Deus em qualquer canto, em qualquer parte. Estamos sobre o cajado do pastor Isaac Luiz e para registro está aqui na nave da igreja. Temos alguma visita? Não temos nenhuma visita, então continuemos então com o nosso estudo. Meus amados irmãos, é a 6ª lição que vamos desfrutar sobre o livro do Apocalipse. Já aprendemos muito, já fomos informados de coisas maravilhosas da parte de Deus, seja através de mim ou dos demais professores. Nessa lição, nós vamos falar do trono propriamente dito. Em um primeiro momento, veremos o trono. Em um segundo momento, veremos em volta do trono, o que está acontecendo na cena ali. E em um terceiro momento, nós vamos falar de quem está no trono, de quem está no trono. Então, o trono, ao redor do trono e no trono. O livro de Apocalipse, ele é cheio de suas alegorias, ele é cheio de seus simbolismos e significados. E aqui eu quero dizer aos irmãos que, por isso, e também por estar em uma sala de aula, nós vamos lentamente, tendo um cuidado extremo naquilo que o comentarista está nos trazendo, e também um cuidado extremo com as referências bíblicas, porque o estudo que está proposto para nós, ele é formulado dentro da palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus a nossa bússola maior, nós vamos nos atentar a isso. A introdução diz assim: a palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse, deixando claro que este é o livro do trono. A revelação mostra a soberania e o poder de Deus em levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo. Congregar em Cristo todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10. Congregar em Cristo todas as coisas era o plano escondido no coração de Deus desde a eternidade, desde antes da contagem dos séculos. Tópico 1, na revista: o trono. Até aqui, João está na ilha de Patmos, mas com o fim das mensagens às 7 igrejas da Ásia, ele é arrebatado ao céu
e lá continua a receber a revelação do Apocalipse. A primeira coisa que João vê é um trono. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. Trono fala de proteção, de poder de julgar e de autoridade. Amados irmãos, o comentarista, pastor William, ele está nos dizendo aqui na introdução, e no tópico 1, que João, até esse momento, no momento do capítulo 4, ele estava preso na ilha de Pátimos. Mas agora ele não está mais ali naquela ilha, porque ele fora levado até o céu, para que lhe fosse mostrado as revelações de Jesus Cristo do livro do Apocalipse. Agora eu quero chamar os irmãos para ponderarmos um pouco a respeito do irmão João, para termos um prisma, para termos um entendimento e percebermos que o que foi escrito aqui foi escrito na ótica de um ser humano comum. Pondere comigo a questão. João não teve o seu corpo transformado em um corpo incorruptível e de glória nesse momento aqui. Segundo, sua mente não passou por nenhuma evolução, ele não teve o seu QI elevado. No momento que ele subia, ele não fez um doutorado em doutor em divindade, e ele não se tornou especialista no assunto. Terceiro, ele ainda era o mesmo João que há poucos segundos estava preso na ilha de Pátimos. E quarto, ele viu coisas que A, ele nunca tinha visto, B, ele não sabia o que era, e C, ele tentou explicar, comparando as coisas que ele viu lá com coisas que ele conhecia aqui na terra. É por isso que logo no capítulo 4, nós vemos João no versículo 6, dizendo assim, escute: eu vi que havia diante do trono como um mar de vidro. Aí eu lhe pergunto, o quê? Está faltando uma informação aqui. João, ao contemplar o trono, ele não pôde deixar de perceber que diante do trono tinha algo de uma imensidão incomparável, a qual ele jamais tinha visto. Então ele diz que parecia como o mar, ou seja, era algo muito grande. Na mente de João, no intelecto de João como ser humano, era algo tão grande que ele poderia comparar com o mar. Era algo imenso. E ao tentar explicar, João diz que parecia mar de vidro. Ele estava dizendo que era algo de uma imensidão inexplicável e translúcido, como o vidro, ou seja, transparente, cristalino, né? Algo límpido, assim, inodoro mesmo, incolor, como o vidro, como o cristal. Fernando, o que era isso? Não fica claro para nós, não fica patente o que era isso. Era algo muito grande que João viu lá, parecendo com o mar, e que também era transparente, translúcido como o cristal. Então, tendo em vista essa ótica de que João era um ser humano como eu e você ali, é que nós adentramos no livro de Apocalipse, acompanhando os primeiros passos, os segundos passos e a caminhada desse ex-pescador de peixes, que agora era um pescador de homem já ancião, experimentado na obra de Deus, enquanto ele entrava pelos portões celestiais. Mas o interessante é observarmos que a primeira coisa que chama
atenção de João ali foi o trono. A primeira coisa que João vai descrever na sua visão foi o trono. E nós vamos seguir os passo a passos da revista, onde o comentarista vai nos trazer o trono, suas simbologias, e lá no capítulo 2, no tópico 2, é que vamos adentrar na parte mais fantástica, por assim dizer, né? Na parte mais espetacular das visões que João estava tendo. Eu fiz uma anotação aqui e eu quero vos dizer que é claro que esse tema do livro de Apocalipse ele já foi abordado por muitos outros mais. Porém, aqui ele será abordado com o nosso material teológico, né? Talvez não seja tão fantasioso assim como muitos gostariam que fosse, ou tão fantasioso quanto muitos fazem ser, forçando os textos bíblicos, forçando a hermenêutica, a exegese e a homilética da palavra de Deus, para fazer o Apocalipse se tornar em uma história de Alice no País das Maravilhas, algo tão fantasioso, tão agradável aos ouvidos e aos olhos, mas que não agrega em nada, que não traz a verdade da Bíblia Sagrada. A teologia da Assembleia de Deus, ela leva em conta que Cristo é o centro da Bíblia. E no livro de Apocalipse, muito mais, porque o centro da Bíblia agora, que é Cristo, está no trono. Sendo assim, chamamos Apocalipse de o livro do trono. Tópico 1.1. Trono alto e sublime. Diferente dos tronos humanos, que são transitórios, limitados e falíveis, o trono de Deus é perfeito e elevado. A Bíblia mostra a grandeza de Deus em seu trono, afirmando que o trono de Deus está no céu. Salmo 11, versículo 4. Seu trono é tão alto e elevado que todo o céu é o seu trono. Mateus 5, 34. É santo e domina sobre as nações. Salmo 47, 8. Domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Temos um vislumbre de sua grandeza na visão de Isaías. Diz assim Isaías: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. A visão do trono divino mostra que o cristão deve, mesmo em meio às crises, manter-se firme e confiante, pois está debaixo de um governo soberano, poderoso e eterno, o governo de Deus. Aqui percebemos que o comentarista ele está introduzindo uma nova visão. Até mesmo antes de trazer as visões de João, ele introduz a visão de Isaías, que foi outro ser humano como eu e você, que teve visões do céu, que teve visões de Deus. Queria te chamar para abrir a Bíblia Sagrada, para nós conferirmos essa passagem tão conhecida, mas que fora citado no nosso material teológico. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 e nós vamos ler o versículo 2. Essa referência, ela serve tão somente para irmos aprofundando nessa experiência de falar do trono e aprender sobre o trono. Vai ficar mais imersivo. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um alto e exaltado trono. A aba do seu manto preenchia todo o templo, e em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Essa
a ótica de Isaías. Diferente de João, Isaías não foi até lá. Isaías olhou para cima, viu o céu aberto e contemplou o trono. Agora vamos estudar sobre João, que estava lá dentro da sala do trono. Aqui o comentarista, ele traz a nós a afirmativa que o trono de Deus é um trono de equidade, é um trono alto e elevado, e principalmente esse trono está no céu. O trono não está na terra. O trono, ele não está dentro da mente de um homem, aqui na terra. O trono, ele não está dentro do meu e do teu coração. O trono está no céu. Ao longo de todos os séculos e eras, homens se levantaram e proclamaram dizer ser o dono da verdade, e afirmavam ser um mensageiro de Deus, e afirmavam ser porta-voz de Deus. Muitos vieram no nome dele, muitos outros não vieram e até diziam ser ele o próprio Cristo. Mas o certo é que o trono está no céu. O Salmo 115 também diz que ele está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, ele faz toda a vontade dele sem precisar tomar conselho com ninguém. No tópico 1.1, foi introduzido a visão de Ezequiel. Também podemos introduzir outro que teve uma grande experiência neste sentido, que fora o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ele também é levado lá na sala do trono. Porém, o apóstolo Paulo nos afirma que, ao contemplar o paraíso e ao ouvir as palavras que Deus lhe dissera, ele fora impedido de transmiti-las, porque ao homem eram inefáveis, e não era lícito que homem nenhum soubesse. Ou seja, o apóstolo Paulo morreu e levou para o túmulo tudo que Deus havia lhe mostrado. Foram grandes, porque o próprio apóstolo vai dizer que por causa das excelências das revelações, ele havia recebido um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, para que ele não se ensoberbecesse. Tópico 1.2. No tópico 1.1, já sabemos que o trono de Deus é alto, que o trono de Deus está no céu, que ele é um trono sublime e que ele domina sobre todas as nações. Agora, no tópico 1.2, vamos ver que o trono de Deus é um trono de justiça e de juízo. A Bíblia, ao falar sobre o trono de Deus, nos revela que justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 89, versículo 14. Enquanto na história da humanidade, ao longo do tempo, surgem governos marcados por corrupção, violência e totalitarismo, o trono de Cristo é um trono de justiça. Nele, o homem encontrará o real sentido de equidade, segurança e paz. O juízo nos lembra o que está por vir. No Apocalipse, vemos que o tempo de Deus tratar com a humanidade se aproxima. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. A grande tribulação é antecedida pela visão do trono, fazendo-nos entender que vem do alto, vem de Deus o juízo que se aproxima. Aqui no tópico 1.2, o comentarista, ele se preocupa em nos ressaltar que enquanto a história da humanidade, ao longo dos tempos e das eras,
trouxe o levantar de homens e governos totalitaristas, governos ateístas, governos maldosos, que trouxeram um reino de sangue e violência e pobreza para quem estava debaixo daquele jugo. Em contrapartida, o trono de Cristo é um trono de justiça e de juízo. O Salmo 89, versículo 14, que ele nos dá a referência, na versão da Bíblia de King James, diz assim: a justiça e o direito são as bases do seu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. No governo humano, onde impera a violência, antes mesmo que o imperador passe, os batedores vêm na frente, abrindo caminho, abrindo porteiras, separando as multidões, nem que para isso eles tenham que usar de violência, nem que para isso tenham que derramar sangue. Quando os imperadores chegam, o povo daquela terra que está recebendo aquele determinado imperador, já pagou tanto tributo, já pagou tanto imposto, já deu tanta contribuição para aquele governo, que quando o imperador chega, aquela terra já é uma terra arrasada, já é uma terra destruída, já é uma terra pobre. Mas, no trono de Cristo, no reino de Cristo, o versículo 14 do Salmo de 89 diz que quando ele chega, anteriormente já havia chegado amor e fidelidade. Onde há amor, há abundância de pão. Todos comem, todos se fartam. Onde há fidelidade, não há traições, não há pactos, não há desvios, não há engano. Então, no reino de Cristo, o amor e a fidelidade chegam primeiro, em detrimento, em contrapartida ao que está sendo proposto no tópico 1.2, aonde muitos tronos já foram instaurados na terra, mas foram instaurados para que quem estivesse assentado ali tivesse, por assim dizer, condições de usufruir daquilo que não lhe pertence, né? Sugar. Tronos são postos para sugar. Tronos são postos para oprimir, para subjugar as pessoas. E Cristo não se agrada disso. No tópico 1.2, o comentarista ainda, ele acrescenta que a grande tribulação, ela é antecedida pela visão do trono. E que isso nos faz entender que o período de 7 anos de grande tribulação, ele virá diretamente do trono de Cristo. Por maldade, por tiranismo, por infidelidade, por falta de amor? Não. Virá porque o trono de Cristo é um trono justo, e ele fará justiça, sim, pelo seu povo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos mostra que Deus sempre vai fazer justiça pelo seu povo. Tópico 1.3. O trono de Davi. O trono de Deus no céu nos faz lembrar que Cristo governará sobre esse mundo, já que é dito a João: sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Quando Davi quis edificar uma casa a Deus, o Senhor não permitiu, mas lhe disse que seu trono, através de um descendente, será firme para sempre. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 16. A Maria recebeu o anúncio de que seria a mãe do Messias, e que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 32, 33. Seu trono é um trono de vitória. Apocalipse 3, 21. Pois Cristo venceu o diabo, a carne, o mundo e a morte. Hebreus 12, 2. Esse trono mostra o juízo iminente e também será luz
para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. Aqui no tópico 1.3, vale ressaltarmos que Cristo, tudo o que está sendo relatado, que ele conquistou, anteriormente já lhe pertencia, como Criador de todas as coisas, porque a Bíblia diz que em Cristo todas as coisas foram criadas, e sem ele, Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, ele é o principal Criador, juntamente com o Pai. Mas o certo é que todas as coisas já pertenciam a ele anteriormente. Fernando, então, aonde é que foi que Cristo perdeu esse direito na eternidade, que o fez vir a essa terra e padecer tudo o que padeceu, para novamente reconstruir o seu trono? Ele em momento nenhum perdeu a sua majestade. É que Cristo não é um filhinho de papai, que nasce num berço de ouro e ao longo da vida vai gastando toda a herança que o pai lhe dá. Não. Cristo é cabra homem, Cristo é cabra macho, de boa índole, de boa conduta e de bom caráter. Não satisfeito em ser dono por direito, ele nasce de Maria. Então, o comentarista diz que ele venceu 4 coisas. Venceu o diabo, venceu a carne, venceu o mundo e venceu a morte. Agora, tudo que era dele por direito de criação, também é direito por remissão. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo lá no Gênesis através de um homem, o pecado também saiu do mundo através de um homem, Cristo, que é o Filho de Deus. Também Deus, Criador de todas as coisas. Assentado num trono por criação e agora assentado num trono também por direito de remissão. Ele é o nosso parente remidor. Ele é o remidor de todas as coisas. Tudo que foi perdido na queda, ele remiu e pegou para si novamente. E esse é o trono de Davi, porque Cristo é a raiz de Davi. Cristo é um descendente direto de Davi. O comentarista diz que Davi intentou construir um trono e Deus não permitiu, mas lhe fez uma promessa que um dos seus descendentes um dia se assentaria em um trono eterno, com um séquito de justiça, com um séquito de juízo. Por quê? Porque Davi derramara muito sangue e Davi destruiu a muitos em nome de Deus. Esse descendente teria um trono de justiça e de juízo, porque João diz que ele não veio para matar, ele não veio para destruir, ele veio para salvar os que haviam se perdido. E esse é, de fato, um trono de amor e de fidelidade. O comentarista, antes de terminarmos aqui o tópico 1.3, ele termina citando Cláudio Honor Correia de Andrade. E aqui é uma citação de citação. O William cita o Cláudio Honor, e o Cláudio Honor afirma: a promessa de Cristo governar todas as nações é-lhe feita através de Davi, de quem herdaria o trono. Salmo 2, versículo 8, ele cita: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Mais tarde, a promessa lhe é referida por Isaías. Diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Isaías 9:6. A Bíblia, quando diz que o governo vai estar no ombro do governante, é Deus tentando transmitir totalmente o contrário daquilo que os governantes da terra transmitem. O trono dos governantes da terra é colocado nas nossas costas. O peso da governança está sobre os seus ombros.
seja opressão religiosa, seja qualquer outro tipo de opressão. Esse peso está nos nossos ombros. Mas no trono de Cristo, no reino de Cristo, tudo está no ombro dele e não nos nossos ombros. E isso é maravilhoso para nós. Tópico 2. Agora vamos falar daquilo e das coisas que estão em volta do trono. Tópico 2. Em volta do trono. Quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis que nunca tinha visto. Dentre elas, viu os personagens que aparecem em volta do trono e compõem o majestoso cenário que tinha visto inicialmente. Capítulo 4. Vejamos quem são estes personagens e o significado desta visão, tendo sempre em mente que aquilo que João viu, ele tentou transmitir com coisas que ele conhecia aqui na terra. Tópico 2.1. Os 24 anciãos. Há intérpretes que consideram os 24 anciãos como sendo anjos. Contudo, é mais provável que simbolize todo o povo de Deus ao longo da história. E ele diz, citando a palavra de Deus: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. E tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4, versículo 4. Eles aparecem com coroas na cabeça e sentados em tronos, que são promessas de Cristo aos salvos e não aos anjos. Mateus capítulo 19, versículo 28, Apocalipse 3, 21, 1 Pedro 5, versículo 4. O número 24, relacionado a ele, sinaliza uma cifra completa, que pode estar apontando para os patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando assim os salvos do Antigo e Novo Testamento. Vide as referências a 12 tribos e aos 12 apóstolos na descrição da Nova Jerusalém, em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 21, versículo 12 a 14. Já já a gente vai conferir essa referência. O comentarista aqui, ele inicia dizendo que existe uma linha da teologia que afirma que esses 4 anciãos que João estava contemplando eram, na verdade, anjos. Mas a teologia da Assembleia de Deus e o pastor William concordam no seguinte fato, de que os anjos estavam usando coroa. E coroa é uma promessa para nós, para os salvos e não para os anjos. E ele diz que, na verdade, os 24 anciões representam o povo de Deus em todas as eras. Esses 24 anciões, eles representam os salvos de todas as gerações. Todos que morreram em Cristo, em qualquer momento da história humana na Terra, estão representados aqui, conforme esta teologia e esse estudo, por esses 24 anciões, que têm coroas na cabeça, e coroas são promessas feitas aos cristãos salvos e não aos anjos. E ele cita aí, Mateus capítulo 19, versículo 28. Lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 28, os discípulos cercam a Cristo e dizem a Cristo da seguinte forma: e nós? Perguntando para Cristo, e nós? Nós abandonamos tudo, abandonamos trabalho, família. O que nos espera? Lá nesta passagem bíblica, o próprio Cristo já dá a resposta naquele instante.
e afirma que eles se assentariam em 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Agora vamos ler o capítulo 21 de Apocalipse e o versículo 12. Abra sua Bíblia comigo. Essa referência completa, Mateus 19, 28. Lembrando, meus irmãos, que a Bíblia explica-se a si mesmo. Qualquer explicação sobre o livro de Apocalipse, por mais bonita e fantasiosa que seja, por mais espetacular que seja, se ela não for explicada pela própria Bíblia, você deve considerar uma heresia. Apocalipse capítulo 12, 21, versículo 12, aliás. Apocalipse 21, versículo 12 a 14. Diz assim: isso João descrevendo o que ele estava vendo. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim, havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. João estava vendo aqui no Apocalipse o cumprimento de uma promessa que Cristo tinha feito lá em Mateus capítulo 19, versículo 28, aonde ele dizia que os discípulos iam julgar as 12 tribos. E o cumprimento está ali, e João viu. E João percebeu que o muro era sólido, e que, na verdade, existiam entre os muros fundamentos. O que são fundamentos? Coisas essenciais. Uma igreja grande como essa não pode ficar em pé sem um grande e sólido fundamento. Os apóstolos foram transformados por Cristo no fundamento da igreja. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Eram boieiros, eram pescadores, né? Tantos outros com tarefas laborais que às vezes nos dias de hoje, às vezes da forma que existia, nem existe mais. Homem simples, indouto, o irmão Pedro, iletrado, tem um fundamento no céu que não pode ser removido, e o nome dele está cravado lá. Glorificado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. E quem são os maiores no reino dos céus? Os PhDs, doutor em divindade? Os bilionários evangélicos? Não. Maior no reino do céu são as criancinhas. Você pode deitar e rolar e sapatear e chamar a atenção do mundo todo, e todo mundo dizer: meu Deus, só falta uma auréola para se transformar na 4ª pessoa da Trindade. Mas se você não for como uma criança, você será pequeno no reino dos céus. É maravilhoso. O próprio Cristo diz que teríamos que lavar os pés dos nossos irmãos, se quiséssemos ser alguém. Ainda o comentarista continua dizendo, no tópico 2, sobre 24 anciãos. Para concluirmos, no momento que esses anjos estão ali, eles fazem um movimento de adoração, né? Eles tiram a coroa, eles colocam a coroa, eles dizem santo, 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 e vai fazendo esse movimento, e repetindo essas palavras de adoração.
Isso mostra que o nosso foco é adorar a Deus. Nós somos chamados para adorar, né? Independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente de qualquer dificuldade, ou essa ou aquela. Nós fomos chamados para sermos adoradores de Deus. Tópico 2.2. Quarta coisa que João viu. Os 4 seres viventes. A descrição dos seres que João viu no meio do trono e ao redor do trono em Apocalipse 4:6, envolvidos em adoração contínua, Apocalipse 4:8-9, também estão atuantes em outros momentos revelados no Apocalipse. Apocalipse 6:1, 3, 5, 7 e 11. Apocalipse 14, versículo 3 e Apocalipse 19, versículo 4. Que nos remete à visão de Ezequiel. Ezequiel 1, de 4 a 6, que os identifica como querubins. Ezequiel 10, 20 a 21. Os querubins aparecem guardando a entrada do Éden após a queda do homem em Gênesis 3, 24. Eles aparecem no tabernáculo e no templo. Êxodo capítulo 36, versículo 35, 2 Crônicas capítulo 3, versículo 7 a 14. E 2 querubins de ouro foram colocados em cima do propiciatório, a tampa de ouro da arca do concerto. Êxodo 25, 18. Em sua glória, Deus é aquele que habita entre os querubins. 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2 e Isaías capítulo 37, versículo 16. Aqui no tópico 2.1, quem são os 4 seres viventes que João viu? São querubins e ponto final. Embora fossem criaturas assustadoras, né, tendo a sua beleza peculiar, né, parecendo com homem, com leão, nada mais eram do que querubins, uma das 4 classes de anjos que compõem o exército celestial, né? Todos nós sabemos que tem os anjos, que tem os arcanjos, que tem os querubins e que tem os serafins. Nós conhecemos o nome de um ou de 2 deles, Gabriel e Miguel. Tem um monte de nome por aí que eu não sei de onde saiu, mas na minha Bíblia eu nunca achei tanto nome de anjo. Você lê algumas capas de livro, que alguns cursos de teologia que eu já fiz informalmente citavam, e você vê, é tanto nome de anjo terminado com El, meu Deus, é tanta coisa, tanta fantasia pura que você fica se perguntando onde é que saiu tanta imaginação. Mas o certo é que pelo menos dessas 4 classes de anjo aqui, conhecemos o nome de 2, Gabriel e Miguel. No tópico 2.2, João ele está contemplando animais e seres que ele não tinha visto antes. Então ele começa a dizer que tinha parte daquele ser que lembrava uma águia. Tinha parte daquele ser que lembrava ele o leão. Tinham partes daquele ser que parecia com um ser humano, mas não era um ser humano. E João vai descrevendo ali tudo o que ele via. E quando João termina, ele terminou de descrever os querubins. E querubins sempre estiveram presentes entre nós. O livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, registra que quando Deus baniu Adão e Eva do leste do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins
e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Esses querubins aqui, ou outros dessa mesma espécie, estavam guardando a entrada do jardim do Éden para que ninguém tivesse acesso a qual árvore? A árvore da vida. Adão e Eva já tinham comido de outra árvore. Outra árvore já havia sido violada, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora Deus, ele foi enérgico, ele foi categórico. A seriedade e o poder desses querubins mostram o quanto a situação era grave, o quanto a situação era séria e quanto Deus considerava sério ela, a ponto dele enviar querubins para guardar a entrada, para o homem não ter acesso à árvore da vida, porque a partir do momento que ele comesse da árvore da vida, ele jamais morreria. Jamais morrendo, e agora conhecedor do bem e do mal, algumas implicações ocorreriam na obra da redenção, e eu posso afirmar que seríamos como os anjos caídos lá do livro de Judas. Nós não teríamos o direito a perdão, não teríamos direito ao arrependimento. O comentarista também, através do versículo que ele dá, ele nos diz que tinha uma espada que ia em todas as direções, guardando o Éden. Eu fui interpelado por duas pessoas nesta semana. Um foi super educado ali na faculdade e me perguntou: Fernando, o que você acha do Jardim do Éden? O Jardim do Éden era só uma região no planeta Terra ou o Jardim do Éden era todo o planeta Terra? Esse foi o educado. O outro chegou já fazendo graça e chacota, afirmando que todo o planeta Terra era o Éden. Então, com os dois ali, eu fiz uma conjectura. Olha, eu vou conjecturar com vocês, ponderam comigo. Pensa bem, se o planeta inteiro era o Jardim do Éden, e Adão e Eva foi expulso do Jardim do Éden, onde é que Adão e Eva ficou? Em algum lugar entre o planeta Terra e a Lua? Porque o casal foi expulso do jardim, o planeta inteiro era o jardim, eles ficaram boiando lá. Conjectura comigo uma coisa tão boba e simples como essa. Esse deu um sorriso sem graça e amarelo, e depois me perguntou: mas onde é que o Éden estava então no planeta Terra? Eu disse: olha, eu não posso afirmar a localização com certeza, mas muitos acreditam que o jardim ficava na Mesopotâmia, uma região entre o rio Tigre e o Eufrates, lá no Oriente Médio. Aí encerramos por ali a discussão. Mas só citando mesmo isso aqui, porque estava falando dessa espada, que ia e vinha, que ia e vinha, e ali estavam querubins guardando a entrada. Agora João, quando ele vai entrando na sala do trono, ele começa a ver coisas que estavam ao redor do trono, e uma dessas coisas são esses querubins, animais fantásticos que João não pôde explicar com clareza o que eram. Tópico 2.3. As 7 lâmpadas de fogo. João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono e nos é dada, junto da visão, a sua identificação. As 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 4:5, que, como já estudamos na lição 2, fala da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo, Isaías 11:2. A visão do Espírito como 7 lâmpadas de fogo pode significar sua capacidade de perscrutar, conhecer todas as coisas, expressando sua onisciência e onipresença. Este conhecimento deve nos levar a uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, tendo em vista que Deus abomina o pecado. As 7 lâmpadas de fogo, o comentarista afirma
que são os 7 Espíritos de Deus. Fernando, o que são os 7 Espíritos de Deus? É outro simbolismo que já foi estudado e ensinado na lição 2. Esses 7 Espíritos de Deus simbolizam a múltipla e perfeita operação do Espírito Santo. Só isso e mais nada. É uma simbologia para a perfeição do Espírito Santo. O pastor William Barros, que é o comentarista dessa lição, ele cita o teólogo Stanley Orton. E Orton afirma que o fogo que João viu arder, que as 7 lâmpadas de fogo que João via arder, foram colocadas ali para que João soubesse que na sala do trono, presente no trono, também estava o Espírito Santo de Deus. Por que ele estava ali como fogo? Para informar que ele é um fogo consumidor. E segundo, porque ele está atualmente cheio de indignação santa contra o pecado. Ponto final. O que são as 7 lâmpadas de fogo? São 7 Espíritos de Deus. O que significa 7 Espíritos de Deus? A perfeição do Espírito Santo. E por que foi representado por 7 lâmpadas de fogo? Porque simboliza que o Espírito Santo está na sala do trono como um fogo, e ele é um fogo consumidor. E segundo, porque ele está cheio de indignação agora, indignação santa contra o pecado. Explicação simples, ponto final. Qualquer coisa fora disso é heresia, qualquer coisa fora disso é fantasia, não serve para edificação. Lembrando sempre que a Bíblia Sagrada tem Cristo como centro. Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. Qualquer outra doutrina tirada da Bíblia, a fim de ser mais espetacular, a fim de querer chamar mais atenção do que a própria doutrina da salvação, é anátema. O próprio livro de Apocalipse diz que qualquer um que acrescentar um tio ou retirar uma vírgula, ele deve ser considerado maldito. É maldito qualquer um que acrescente qualquer outra coisa que não esteja na palavra de Deus. E também é maldito qualquer um que retire uma vírgula desta palavra para transformar o conteúdo, para transformar a mensagem que está sendo transmitida. Seja anátema, seja amaldiçoado o tal. Agora nós vamos para o tópico 3. Agora vamos falar daquilo que está no trono. O apóstolo João, ao ser arrebatado, chega a um lugar onde há um trono e um assentado sobre o trono. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. Deus, o soberano Senhor sobre todo o universo, é visto em seu esplendor, majestade e glória. Esta visão de Deus em seu trono é um despertamento para que busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Devemos nos manter firmes na fé em Cristo, como filhos de Deus, porque naquele dia, como Ele é, nós também o veremos. 1 João 3:2. Aqui no tópico 3, o comentarista, antes de passar a citar e a descrever a aparência do que está ali, ele diz o seguinte, que naquele dia nós o veremos de fato como ele é. O livro de Apocalipse traz a visão de um ser humano comum, tentando explicar coisas espirituais incríveis que ele estava vendo, através de comparações da vida simples que ele levava na terra. Mas em 1 João está escrito que naquele dia nós o veremos de fato como ele é. Como realmente de fato é, nós o veremos. E isso será capaz para nós, porque Tessalonicenses nos afirma que no momento da nossa subida teremos o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível e de glória, igual o de Cristo, coisa que não aconteceu com João quando ele foi levado
para descrever as visões do livro de Apocalipse. Tópico 3.1. Como jaspe e sardônico. Isso aqui é como ele estava vendo alguém assentado no trono. Duas pedras aparecem para definir a aparência de Deus em seu trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Estas pedras falam do esplendor e beleza da presença de Deus, já que são utilizadas para mostrar a glória e fulgor da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 11 e 18 e 20. Porém, é interessante notar que, no Antigo Testamento, jaspe e sardônica aparecem no peitoral do juízo usado pelo sumo sacerdote no ofício sacerdotal. Êxodo 28, de 15 a 20. O que indica que, além de majestoso e singular, esse trono também é um trono de juízo. Então, aqui no tópico 3.1, nós temos João tentando olhar para o trono e descrever a aparência do que estava assentado lá. E o que vem para João no seu intelecto, para que ele pudesse descrever o que ele estava vendo, é a memória de duas pedras, jaspe e sardônica. E o comentarista ainda diz que essas duas pedras estavam no peito do sacerdote enquanto ele exercia o seu ofício sacerdotal. Um dos ofícios do sacerdote era apresentar os sacrifícios, as libações a Deus pelos pecados do povo. O comentarista afirma que significa para nós, enquanto João fala que a aparência era de jaspe e de sardônico, como o livro de Apocalipse é um livro alegórico também, cheio de interpretações e significados, também significa que o que está assentado ali no trono não está assentado para julgar para a destruição, mas o que está assentado ali está assentado para exercer um sacrifício sacerdotal, apresentar o povo em prol do povo perante Deus. E isso é maravilhoso para nós, porque até nas pedras Deus encontra formas de transmitir a nós, pecadores, a sua multifacetada, a sua multiforme graça. Tópico 3.2. O arco de Deus aparece pela primeira vez como sinal da promessa de Deus de que nunca mais iria destruir a terra com água. Em Gênesis 9, versículo 8 a 16. Quando Noé e sua família saem da arca, Deus estabelece seu arco no céu como sinal permanente desta promessa. Assim como o arco celeste se estabeleceu como símbolo de esperança e restauração depois da destruição do dilúvio, o arco celeste aparece aqui novamente, indicando que, mesmo com toda a destruição que está prestes a vir, haverá restauração e vida. Recordemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, versículo 22. O arco ao redor do trono nos remete também ao texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz: porque nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós. É possível, junto ao trono, alcançar misericórdia e achar graça. Tópico 3.2. João estava contemplando o arco celeste. O arco celeste é o arco-íris. E o comentarista afirma que a primeira vez que o arco-íris apareceu foi no dia que Deus fez uma promessa de restauração, que Deus fez uma promessa que jamais iria destruir o ser humano, jamais iria destruir a terra com dilúvio ou
com água. Agora João está contemplando este mesmo arco na sala do trono. O comentarista nos diz e nos afirma que isso também quer dizer que Deus vela pela sua palavra para cumprir, que as promessas que ele fez estão sempre diante dele e ele não esqueceu de nenhuma destas promessas. E mais, ele diz o seguinte: o arco ao redor do trono nos remete também ao livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus está dizendo que no trono de Cristo podemos achar graça, misericórdia, podemos achar tudo isso para usarmos em momento oportuno. Então João viu um arco-íris. Não é que estava chovendo na sala do trono, não, nada disso. É que o arco estava ali mesmo pelo poder, pela grandeza de Deus, para mostrar para João que as promessas que ele fez, ele mantém elas, ele mantém a palavra que ele libera. Por fim, no tópico 3.3, a aparência do homem para João aqui lhe lembrou a esmeralda. A aparência do arco celeste, por melhor dizer, lembrou a João a esmeralda. O arco celeste tem 7 cores, mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na terra. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Apocalipse, capítulo 4, versículo 3. A esmeralda, assim como outras pedras citadas, também aparece no peitoral do sumo sacerdote, em Êxodo, capítulo 28, versículo 15 a 20. É a pedra que representa ou corresponde à tribo de Judá, a tribo real, mostrando a soberania e o poder desse trono. Que visão gloriosa foi essa, vista por João e revelada a nós. Aqui no tópico 3.3, o comentarista ele continua dizendo que João, ao continuar a observar esse arco, mesmo que o arco-íris tenha 7 cores, João tentou explicar a aparência para nós. O que nos mostra aqui que não era um arco-íris comum, que João não estava vendo um arco-íris qualquer, que as coisas que João estava vendo ali não eram fáceis de ser explicadas. João, então, já lembra que na terra existia uma pedra por nome de esmeralda. E ao tentar descrever aquele arco-íris de 7 cores, me parece que ele se confundiu ainda mais, porque ele lembra de uma pedra que somente tem uma cor. Mas o que ele quer transmitir aqui, ele acaba conseguindo, porque pela dificuldade que ele teve de explicar o que ele via, nós conseguimos compreender que era algo muito grande, que era algo inefável, como diz o apóstolo Paulo, era algo que ao homem não era lícito de que fosse falado. Era coisas do céu mesmo. E eu sempre gosto de adicionar, quando estou falando de coisas do céu, uma seguinte observação. O ouro aqui na terra, ele está na sua aliança, ele está na haste do seu óculos, né? Ele está no seu anel, o ouro ele está na prótese dentária, né? O ouro ele está nas maiores reservas dos países mais ricos do mundo. O ouro é símbolo de riqueza, opulência, poder e ostentação. Mas quando vamos ler o livro de Apocalipse, o ouro lá é pedra para nós pisar. As ruas lá são feitas de ouro. Ah, Fernando, quer transmitir que lá é um lugar muito rico. Para com isso, o céu é um lugar espiritual. Tá? Esquece materialismo, esquece coisas palpáveis, tangíveis. O céu é coisa de outro mundo. Então, as coisas que para nós valem muito aqui, João viu elas sendo pisadas lá. É isso. Né? Tem gente que quer ir para o céu porque as ruas é de ouro, que vai ter uma mansão com pedra de...
Rapaz, você vai estar do lado de Cristo, andando com querubins, serafins pegando fogo para todo lado, o seu corpo também incorruptível de glória, você não precisa mais lutar contra o pecado, né? A sua natureza agora é a natureza plena de Cristo. Você acha que você vai se preocupar com casa ali? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O comentarista, para terminarmos, ele cita outro grande teólogo, R.N. Champlin. Champlin afirma o seguinte: no peitoral do sumo sacerdote, a esmeralda era a pedra de Judá, a tribo de onde viria o rei. Esse nome significa louvor. Portanto, na vinda do rei, o cumpridor da promessa, teremos razão para louvar ao Senhor. Essa é a bendita esperança. Sua cor verde fala de vida. No contexto da promessa, isso aponta para a vida eterna. Champlin traz um outro significado aqui, a cor verde da esmeralda. Ele diz que o verde fala da esperança, e esperança de uma vida eterna, e esperança naquele que é o cumpridor das promessas. Conclusão: vimos que, sendo o Apocalipse o livro do trono, devemos confiar em Deus, que cumprirá suas promessas. Assim, a Igreja de Cristo vivenciará tudo o que Deus tem planejado para ela, pois Jesus Cristo voltará e arrebatará a sua Igreja. Permaneçamos firmes, mantendo nossos olhos em Cristo. Eu convido os irmãos a ficarmos de pé para nós orarmos para o motivo de oração que a lição nos dá. Motivo de oração: ore para que, mesmo em meio às crises, estejamos firmes e constantes no Senhor. Soberano Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante, momento, queremos pedir ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos manter firmes, inabaláveis nas promessas, firmes e fortes, aguardando a tão bem-aventurada redenção dos salvos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nosso superintendente presbítero Reis está de volta com a oportunidade.